Fala, galera. Tudo jóia? Aqui quem fala é o Ronaldo. E hoje nós vamos resolver essas duas atividadezinhas da semana 2 do PET do segundo ano. Essa unidade, né, ela trata sobre ciência e do método científico. Se eu não me engano, ela é logo seguida de uma unidade que trata sobre os limites da ciência, mas não iremos entrar nisso por enquanto. Então, vamos lá, né? Atividade número 1. A ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência. Certo? Essa é uma pequena chamada. E então vem a pergunta em si. Assinale a opção correta. Importante sempre se atentar a isso. A ciência baseia-se em fatos. Letra A, abstratos. B, especulativos. C, observáveis. D, imagináveis. Ou E, sobrenaturais. Então vamos por partes, né? Ora, a ciência baseia-se em fatos abstratos. Não é o caso, né, pessoal? Porque a ciência, ela parte do mundo real. Ela parte das coisas físicas, das coisas materiais. Abstrações são diferentes. Até pode-se dizer, né, que os fatos abstratos podem ser várias vezes o que se baseia é a filosofia, mas não a ciência. E aqui também é importante se atentar que quando ele diz ciência, ele está tratando das três chamadas ciências duras, né, ou ciências clássicas, que é a biologia, a química e a física. Então, abstratos não é. B, especulativos, também não é o caso, né? Porque especulativos, na verdade, são as hipóteses que se partem para tentar refutar ou confirmar, não é? Então, também não são fatos especulativos, são fatos reais, concretos. Letra C, observáveis? Exatamente, essa é a resposta correta. São fatos observáveis, fatos reais, fatos materiais do mundo. Fatos que você vê. Ora, por que o céu é azul? Por que as estrelas se movem com o passar do tempo? Por que um vulcão entra em erupção? Enfim, isso tudo são fatos observáveis que são o início, a base de toda a ciência. Letra D, imagináveis? Não é. É justamente o oposto dos imagináveis. São fatos que nós percebemos imediatamente pelos sentidos, né? E sobrenaturais também não é. Que é justamente o oposto também. Certo? Então, é uma questão relativamente fácil. Alternativa correta, letra C. Atividade número 2. Um cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Propõe, então, um experimento que visa medir com precisão a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes, né? Que é físico-químico, né? Um fenômeno físico-químico. Então, tá. Este experimento tem por objetivo. Qual é o intuito deste experimento que esse cientista propôs? Vamos lá. Letra A. Avaliar a eficácia dos instrumentos de medição. Letra B. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista. Letra C. Questionar a variação da pressão atmosférica. D. Testar a validade de sua hipótese de trabalho. E letra E. Questionar o método científico. Bom, vamos voltar à chamada da pergunta, vamos lê-la de novo, para a gente ver se ela dá alguma indicação disso. Um cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água, certo? Então, ele tem uma hipótese que, de acordo com a pressão atmosférica, o ponto de ebulição da água varia. Propõe, então, um experimento que visa medir com precisão a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes. Ora, então o cientista tem uma hipótese e está tentando fazer um experimento para refutar ou confirmar essa hipótese
que ele tem. Então vamos lá. Avaliar a eficácia dos instrumentos de medição não é o intuito dele. Então, letra A está descartada. B. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista. Se a gente voltar no começo da chamada, a gente vê que a hipótese dele é que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Ou seja, o ponto de ebulição vai variar de acordo com a pressão atmosférica. Essa é a hipótese dele. A B, alternativa B, fala que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada, ou seja, que ele imagina que há uma temperatura fixa em que a água ferve. Não é o caso. A hipótese dele é justamente o contrário disso. Letra C. Questionar a variação da pressão atmosférica. Também não é, né? Também não é. A hipótese dele é que o ponto de ebulição vai variar com a pressão atmosférica. Letra D. Testar a validade de sua hipótese de trabalho. Bom, ele tem uma hipótese e quer fazer um teste para ver se essa hipótese corresponde ou não ao experimento. Letra D é verdadeira. Testar a validade de sua hipótese de trabalho. Letra E. Questionar o método científico? Não, ele está usando do método científico para ver justamente se a sua hipótese, se ela ganha força ou se ela é refutada pelo experimento que ele propôs. Então, essa é uma questão já um pouco mais complicada aqui de cima, né? Porque tem que ter um pouco de mente de cientista para conseguir resolver, mas também não é nenhum monstro de 7 cabeças. É isso aí, pessoal. Então, por hoje é só isso. Um abraço a todos. Se tiver qualquer dúvida aí, deixe nos comentários.